Recentemente eu vi um vídeo de uma menina falando sobre a experiência dela de morar na Austrália. E eu não sei se vocês acompanharam, mas alguns meses atrás, aparentemente uma menina foi cancelada porque ela tava romantizando a vida dela ou algo assim. E eu não. Eu honestamente nem sei quem é. Só vi várias pessoas falando sobre e eu também não fui atrás, porque se a pessoa tá sendo cancelada por romantizar a vida dela, honestamente não tem nada que eu me interesse nesse tipo de conteúdo. Eu só gostaria que as pessoas parassem e prestassem um pouco de atenção. Então, todo mundo tem que odiar a vida, a pessoa não tem o direito de curtir o que ela tá fazendo ou de encontrar pequenos momentos que ela encontra alegria no dia dela. Então, eu achei que isso era meio que um surto e eu decidi nem ir atrás, mas confesso que quando eu vi alguns meses atrás outra criadora de conteúdo falando sobre a experiência dela e tentando trazer um ponto de vista mais realista. E eu entendo, eu realmente entendo. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso com a verdade, eu acho que a gente pode falar, mas nada te prepara para viver sua própria experiência. Pode ser que eu venha aqui, eu romantize 1 milhão de coisas, e eu fale 1 milhão de coisas, e eu fale que eu amo tomar café de manhã todos os dias, e que a minha experiência de tomar café é sempre uma das melhores partes do meu dia, e que eu anseio por aquele momento, e que eu adoro aquele momento, e eu adoro quando o clima tá de um determinado jeito, e o céu tá claro, e tem um sol, e tá fresco, e todas essas coisas, e eu amo aquilo, e você simplesmente viver as mesmas coisas que eu vivi e odiar tudo. Nada te prepara para viver uma experiência de uma forma diferente, sabe? Nada garante que você vai ter a mesma experiência que eu tive, nada garante que você vai viver uma experiência igual de qualquer pessoa, de qualquer criador de conteúdo que tá na Austrália ou que tá em qualquer lugar do mundo. A verdade é essa. Eu, quando eu vi essa outra criadora de conteúdo e esses outros criadores de conteúdo falando dessa menina que romantiza a vida e que talvez a gente não tivesse que romantizar. Deixa eu até tirar. Que a gente não tem que romantizar, porque a gente tem que passar uma verdade. Gente, se eu não romantizar minha vida, eu vou entrar em depressão. Verdadeiramente. E não é nem brincadeira, não tô nem exagerando, já estive lá. E eu amo romantizar pequenos momentos. Eu seria uma pessoa claramente que seria cancelada porque eu estou romantizando minha vida. Porque eu adoro romantizar, eu adoro pegar esses mini momentos da minha vida e ou não só filmar e compartilhar com aquelas pessoas, mas apreciar aquilo de uma forma, tipo, uma forma que aquilo vai encher outras partes do meu dia que talvez eu não encontre uma romantização, que eu não consiga romantizar, ou enfim, que aquilo vai trazer um sabor para todas aquelas áreas da minha vida. Então, o meu café, eu adoro o meu café. Eu adoro o meu café há muito tempo de manhã. Eu adoro essa rotina e eu, por exemplo, eu filmo e eu divido isso com várias pessoas e eu recebo muito feedback das pessoas que adoram assistir aquilo e eu fico muito feliz. Obrigada se você já assistiu qualquer vídeo meu, se comentou ou se você veio até mim e fala algo assim. Muito obrigada. Mas eu sou uma pessoa que eu adoro esse momento. Esses vídeos surgiram não porque eu queria de alguma coisa daquele momento, mas é porque eu realmente amo muito. E eu adoro esses momentos agora, que a minha vida é uma, e eu adoro esses momentos há 1 ano atrás, quando eu estava trabalhando no escritório, e aquele era o talvez melhor momento do meu dia, ou o dia que tornava a minha manhã tolerável, ou que tornava o meu trabalho tolerável, mas a culpa era do café, ou era do trabalho, ou era das pessoas que estavam lá, ou assim, tinha algo que eu podia fazer para aquele momento se tornar mais tolerável? Era fazer o meu café, era cuidar de mim todas as manhãs, tomar aquele meu cafezinho e curtir aquilo. Um ano antes daquilo, eu também tinha. Eu trabalhava de um café, então eu acordava super cedo e a minha manhã realmente ficava muito melhor a partir do momento que eu tomava um café da manhã e eu desfrutava, nem que fosse 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos, e aquilo se tornava muito melhor. Tomar um café quentinho, isso para mim é tudo, assim. É uma coisa que traz um brilho pra minha vida que é uma coisa tão pequena, é uma coisa que é tão ridícula, mas, sabe, é tão fácil de fazer e ainda assim, quando eu não faço, eu sinto falta e eu quero viver aquilo. Então, se a pessoa tá indo caminhar e tá romantizando que ela pode caminhar na praia, que ela pode caminhar com o celular na mão, que ela pode fazer isso, fazer aquilo, que bom pra ela, que bom que ela encontra esses momentos na vida dela que ela pode desfrutar.
Que bom, eu adoro, eu fico feliz por ela que ela pode desfrutar isso. Talvez a vida não é só isso, não, mas em qualquer lugar no mundo a vida não vai ser perfeita. E se ela romantiza aqui, eu tenho certeza que ela é o tipo de pessoa que também romantizava lá, porque é isso, às vezes a gente tem que tirar e extrair da vida aquilo que se tem de melhor. Se você ficar colocando uma lente sobre as coisas piores, você só vai ver o pior e amplificar o pior. Agora, se você ficar olhando para as coisas boas, para as coisas que você pode ser grata, para as coisas que você é feliz com e te trazem alegria na sua vida, talvez aquilo vai se tornar maior e talvez aquilo vai poluir todo o resto, mas poluir de uma forma positiva, se é que me entende. E esse foi um assunto muito engraçado, porque eu lembro de alguns anos atrás, eu estava num trabalho de escritório, que era uma coisa que eu sonhei por muito tempo. Por exemplo, eu trabalhei um ano de barista aqui na Austrália, era muito cansativo, principalmente na rotina que eu tinha, de ficar em pé muitas horas do dia. Isso era uma coisa que eu sentia muita dor no corpo, eu sentia muita cansaço, muita dores nas pernas. Então era um trabalho que era cansativo, falando fisicamente. E eu ainda ia pra academia e eu ainda ia pra escola à noite. E era um período muito cansativo, porque eu tinha que estar acordando umas 5 e eu chegava em casa umas 10 pra preparar tudo pro outro dia, e, enfim. E eu lembro que o meu maior sonho nessa época era ter um trabalho que eu tivesse o fim de semana off, que eu podia descansar fim de semana. E quando eu cheguei no meu trabalho que eu podia descansar fim de semana, eu amava, assim, os primeiros meses eram realmente muito bons. Eu realmente desfrutei muito dos fins de semana, eu pude viajar com meu marido, que eram coisas que eu adorava, eu podia dormir um pouquinho mais, que era uma coisa muito boa também, porque eu não precisava estar acordando tão cedo. Honestamente, acordar tão cedo não era o problema era que o meu dia era muito longo, mas acontece, fase da vida. E enfim, depois de um tempo foi perdendo esse brilho e eu já queria algo diferente. Eu queria trabalhar de casa, eu queria poder fazer o meu horário, eu queria poder ganhar uma certa quantia. E já naquele trabalho eu já não tinha mais essa opção. E esse trabalho foi se tornando ruim e foi perdendo o brilho e eu já não conseguia colocar romance, digamos assim, dentro daquele trabalho. Fazia algumas coisas que eu podia fazer, mas nem sempre, né, a gente consegue. A gente consegue às vezes por um tempo e às vezes a gente percebe que, por exemplo, aquela situação não vai mudar, ou não tem o que você mudar dentro daquilo e tá tudo bem. Porque às vezes esse desconforto é pra gente ir pra um outro lugar mesmo. O que eu quero trazer aqui? Eu comecei a seguir uma pessoa, uma criadora de conteúdo, que ela também era barista na época, não sei se ela ainda é, e ela filmava esses dias dela e ela romantizava muito. E me veio na minha cabeça esse momento da minha vida que eu não gostava, eu não gostava de trabalhar naquelas condições ou naquele lugar, eu não sei, eu não gostava, eu tava sempre muito cansada, ou eu gostei por um tempo e depois eu já, tipo, já achei que eu queria fazer algo diferente, que me desafiasse mais, que eu queria coisas diferentes. Então, eu comecei a ver e eu falava, eu lembro de eu ver os stories dela e eu ficava tipo, como ela se atreve? Quem ela pensa que é romantizando uma vida que eu não fui capaz de romantizar? Quem ela pensa que é vivendo uma vida que ela diz que é boa? Eu não achava momento nenhum bom. Eu não achava nada de bom naquela época da minha vida. Eu lembro de estar muito irritada, de querer mudar muitas coisas, de não conseguir, de não poder, ou enfim, de aquele ser o momento que eu tinha que viver e ou eu tinha que estar na escola, e eu também, né, já não estava adorando a escola, porque eu já falava inglês e eu já num sentido eu estava evoluindo, não via essa evolução. Enfim, foi. E eu lembro dessa menina e eu fico tipo, nossa, como é que ela consegue? Como é que ela vive bem? E eu acho que talvez as pessoas que estão criticando essa menina por estar romantizando a vida dela, talvez estão na posição que eu estava, tipo, eu estava infeliz com a vida que eu tinha anteriormente, eu já tinha algo melhor e já estava infeliz de novo. E eu ficava, tipo, intrigada e revoltada com essa menina que conseguia romantizar a vida dela. Uma vida que já não era algo de desejo pra mim, já era algo que eu nem queria voltar pra aquilo. E eu ficava, tipo, como é que pode? E eu lembrei também de um livro que chama. Eu até abri aqui, como chama? É do Viktor Frank. Eu acho que é Em Busca de Sentido. Deixa eu dar um contexto, um parênteses. Esse livro foi escrito por um psicólogo, eu acho que ele também é psiquiatra, não vou saber confirmar,
Mas ele escreveu um livro, ele escreveu a teoria dele, e ele tinha tudo com ele. E ele era um judeu na época dos campos de concentração, na Segunda Guerra. Ele foi capturado e ele, enfim, ele perdeu todas as pesquisas dele, e ele voltou, ele sobreviveu ao campo de concentração e conseguiu publicar ah, o que ele tinha pesquisado. Eu acho que até tinham outras pessoas publicado aquilo durante o tempo que ele estava no campo de concentração, mas ainda foi um trabalho muito marcante, assim, e renomado. E a pesquisa dele, o livro que ele publicou e essas coisas são em torno do sentido da vida, de como a gente pode encontrar alegria mesmo em momentos difíceis, ou como a gente pode encontrar sentido nas coisas. Eu acho isso uma das coisas mais lindas, mais maravilhosas. E eu adoro esse livro, eu já li. Eu li ele em inglês, foi um pouco desafiador. A primeira parte é mais fácil e a segunda parte é um pouco mais complicada, que ela fala de logosofia e fala disso, né, como ele chamou isso. Enfim, viver um campo de concentração deve ser. Eu não tenho palavras para como horrível deve ser. E ainda assim, ele estudou o comportamento dessas pessoas e falou no livro dele que as pessoas que sobreviveram a essa experiência foram as pessoas que conseguiram encontrar sentido, encontrar alguma forma. Tem algumas frases aqui. Uma delas é: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, mesmo que você esteja numa situação muito difícil, mesmo que a Austrália seja difícil, mesmo que o Brasil seja difícil, mesmo que qualquer lugar, sua experiência como intercambista, como imigrante, como qualquer coisa pode ser difícil, você ainda tem a escolha da sua atitude, como você vai lidar com aquilo. Então, essa menina, ela escolheu, essa menina que eu sigo, ela escolheu lidar de uma forma super leve, de uma forma romantizada, de uma forma boa e vendo coisas boas da vida dela. Eu não tive essa consciência na época, que eu podia escolher a minha atitude. Tem mais uma frase aqui, mais uma ou duas. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Eu acho que assim, mesmo que a experiência na Austrália seja boa, seja ruim, se for boa, aproveita, romantiza, filma, divide. E talvez ela seja ótima pra você. A minha vida na Austrália é maravilhosa. Eu confesso que a minha vida no Brasil era muito mais desafiadora do que ela é aqui na Austrália. Eu encontro muito mais liberdade de ser quem eu sou e de tomar as escolhas que eu quero tomar. Não sei porque eu talvez estou distante das pessoas que me comparavam, das pessoas que tinham grande poder de influência na minha vida, ou porque eu amadureci o suficiente e posso escolher essas coisas. Não sei, mas eu gosto muito daqui. Tem várias coisas que eu amo sobre a Austrália. E hoje eu tenho essa consciência de quando eu não posso mudar algo, eu sempre posso mudar a mim mesma. E foi uma das coisas que eu fiz quando eu tava naquele trabalho no escritório que eu já não tava gostando. Eu procurava momentos no meu dia que eu conseguia desfrutar. Seja um cliente que eu tinha lá, que eu tinha uma troca boa, seja uma pessoa do meu trabalho, seja almoçando fora do escritório, seja comendo alguma coisa que eu gostasse. Eu sempre encontrava uma forma de desfrutar. E óbvio que todos os momentos da vida a gente pode realmente encontrar algo que a gente possa desfrutar, mas nem todos os momentos vão ser feitos pra gente desfrutar. Tem fases na vida que realmente a gente não vai conseguir. Você perdeu uma pessoa que você ama muito, você tá distante, algo tá sofrendo alguma coisa, uma batalha é, de saúde ou algo assim, realmente não, talvez não é pra você desfrutar desse momento. Talvez você encontre coisas que você possa desfrutar, talvez não vai conseguir desfrutar de nada. E é isso. Nem todas as fases são pra gente, né, aproveitar, mas talvez para algumas pessoas essa é uma fase que elas podem desfrutar. E tá tudo bem se você tá vivendo um desafio grande na Austrália ou se você tá vivendo um desafio grande no seu intercâmbio e você olha pro lado e tem uma pessoa que tá vivendo uma fase muito, muito leve, muito boa. É isso, a vida é diferente, a gente tá em jornadas diferentes. E tem mais uma frase aqui que ele fala: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. E eu quero incluir uma metáfora que a minha psicóloga me ensinou, que é muito boa. Ela falou. Eu lembro dela falando isso faz uns
4, 5 anos. Letícia, se o teu óculos estiver todo sujo, tudo que você olhar vai estar sujo. Mesmo que você coloque o óculos e o óculos seja para melhorar a sua visão, se as suas lentes estiverem sujas, tudo que você estiver olhando vai estar borrado, sujo, embaçado, enfim. Se você coloca uma lente negativa sobre as suas perspectivas, mesmo que você, tudo que você olhar vai ter aquele teor negativo. Tudo que você olhar vai ter esse peso, essa lente de negatividade. Então, é mais uma reflexão pra gente pensar se a gente tá tendo lentes positivas, lentes negativas, uma lente neutra, se a gente consegue encontrar esses momentos pra gente desfrutar, ou se é muito difícil, e se é difícil, o que a gente pode fazer, como que a gente pode se transformar, como diz mesmo o Viktor Frankl, e o que a gente pode fazer nessa trajetória. Eu espero que esse vídeo te abra a mente, não é pra você achar que a vida é fácil, a vida é difícil. Um dos conteúdos que eu vi é a pessoa falando a vida não é fácil. Pra mim a vida é muito fácil na Austrália, gente. Cada um vai ter uma experiência diferente. Pra você talvez vai ser difícil. Você só vai saber quando você estiver nessa situação. Você só vai saber quando você estiver vivendo aquilo. Talvez você tenha que passar por aquilo. Talvez você tenha que passar por um desafio pra tentar descobrir como vai ser aquilo. Pra mim, eu honestamente é muito, muito mais fácil viver na Austrália do que viver no Brasil. E isso depende de pessoa para pessoa. Então, eu espero que vocês só tenham uma visão diferente, talvez, do que desse conteúdo. Eu vejo muitas pessoas falando que é fácil, muitas pessoas falando que é difícil, mas depende. Depende muito. Eu não vim aqui para declarar como que vai ser a sua experiência por causa disso, por causa daquilo. Eu tive momentos que foram desafiadores, mas eu tive momentos que foram desafiadores, mas mesmo assim teve muitos momentos que foram tranquilos. E a maior parte deles foram tranquilos. E eu tenho uma visão muito positiva, uma visão muito leve sobre tudo isso. Porque realmente a maior parte é muito positiva. Então é isso. Muito obrigada por me seguirem. Muito obrigada por estarem aqui. Eu fico muito feliz de poder dividir um pouco disso com vocês. Foram muitos aprendizados, foram muitos anos passando por coisas diversas que me trouxeram onde eu tô hoje. E eu fico muito feliz de poder ter uma visão um pouco maior hoje do que eu tinha anteriormente e poder dividir isso para as pessoas que talvez estão um passo atrás ou numa trajetória diferente, talvez não aprenderam isso ou não viram isso da forma que eu vi. De repente isso pode ajudar de alguma forma a tornar o seu dia mais leve, a te fazer te encontrar momentos que você possa romantizar ou algo assim. Um beijo e até mais.